Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Esse é o ponto de vista que nós vamos falar hoje com o Alan após eu escrever aqui na nossa live. Bom dia, Alan. Faça o convite aqui. Pede para participar aí que hoje nós vamos bater um papo com um aluno que já fez o seu artigo, está todo ativo e a gente quer experimentar um pouco da sua experiência. Faz do lado direito aí, Alan, tem a solicitar. Você clica nesse solicitar que eu aceito aqui. Se você não conseguiu ver essa bandeirinha, sai e entra de novo que aí a gente faz. Bom dia, Simone. Hoje nós vamos estar batendo um papo com um colega nosso, o Alan. Escreveu seu primeiro artigo aí já e assim, é uma pessoa que desponta no direito. Tenho certeza que grandes coisas vai acontecer. Vamos tentar um pouco da vivência dele. O experimento dele vai servir, talvez, de inspiração nesse momento para muitos, ok? Fala, Alan. Bom dia, tudo Boa tarde, bem? professor. Tudo bem com o senhor? Tudo certo? Bem. Só me dá um feedback, Alan, se efetivamente meu áudio tá bom aí. O áudio está perfeito, a imagem também. Aqui também, tá tudo bem? A imagem, o Bem. áudio. Tá. Perfeito. Nós estamos com 3 pessoas. O senhor quer esperar mais um pouquinho? Já quer começar? Vamos esperar aqui, eu vou só aumentar, dar um ganho aqui no meu Perfeito, áudio perfeito. aqui, que tá, agora tá ótimo. Tudo bem. Fazendo O áudio alguns tá bom? ajustes que a gente... Tá ótimo, tá ótimo. Tá, perfeito. É uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? A gente, de um dia para o outro, começou a fazer transmissões e não tem o expertise, né? Mas certamente nós vamos ganhando experiência. Ótimo. Tá ótimo o enquadramento aqui, tá bom. Muito bom. Eu gostaria, Alan... Bom dia, doutora Doroti. Prazer em ver. Bom dia, Bia. Bom dia. Não, já boa tarde. Para mim, eu estou falando bom dia, em detrimento que eu ainda não comi, né? Tudo bem, tudo bem. Eu ainda também não. Alan, eu gostaria que você falasse um pouco. Depois eu vou ter alguns comentários aqui, mas eu gostaria que você inaugurasse a tua experiência, mas também se identificasse com as pessoas que estão nos vendo agora. Bom dia, doutor Demétrio. Edson Demétrio, amigo, professor de Direito. Ô, Glória. Perfeito, professor. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite também. Acho que, além do tema ser extremamente social, é muito bom todo cidadão, né, independente se a gente está aprendendo direito ou não, todo cidadão tem que ter uma iniciativa para falar de seus direitos, principalmente da Constituição, né, que nela a gente pode, artigo 5º, a gente pode dizer que é um resumo, né, dos nossos direitos fundamentais. E nela, né, no artigo 5º, a gente consegue encontrar meios para alcançar os nossos objetivos, né? Não só aqueles que estão presentes no artigo 3º ali, que diz que tem o objetivo de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Né? Acredito que, ainda além dos objetivos presentes nesse artigo, talvez olhando de uma forma mais além da interpretação gramatical, a gente consegue encontrar um objetivo que, em minha opinião, é o objetivo principiológico do artigo 5º, né, e dos direitos fundamentais, que é fazer com que o cidadão ele viva de forma digna durante a sua existência. Né? E quando eu digo isso, em regra, né, toda norma ela deve ser vigente e eficaz, uma vez que eu digo a respeito do artigo 5º, uma vez que trata dos nossos direitos fundamentais. Alan, você produziu um artigo sobre o analfabetismo constitucional. Exato, exatamente. Quando você foi impulsionado a escrever sobre isso, é só a inspiração do conhecimento ou é realmente uma forma de alertar a sociedade em prol do que é
do que já está posto ou até mesmo entendê-la? De início, foi uma iniciativa em prol do conhecimento, né? Eu comecei, acho que uns dias antes eu questionei ao senhor se havia alguma indicação, né, de alguns livros a respeito da Constituição. Aí eu comecei a ler, né, até o livro de Bobbio, né, que ele diz algumas coisas a respeito, e levando essa questão, né, e compatibilizando junto com a sociedade hoje em dia, a gente consegue identificar um analfabetismo constitucional, uma vez que as pessoas não conhecem seus direitos, né? E isso resulta, é muito grave, porque resulta em consequências, talvez implícitas, né, que nós não conhecemos, como fake news e outras diversas aí que a gente encontra no meio da sociedade. Tá. Quando nós, em sala de aula, me perdoe, nós gastamos um pouco do tempo fazendo a interpretação do texto constitucional, e aí eu vou Certo. te confessar alguma coisa, Alan, que assim, logicamente na nossa live a gente não vai fazer a primazia do entendimento jurídico de cada ponto, mas Claro. algumas coisas me comovem como cidadão, e não como um professor de direito constitucional, me comove a prestar mais atenção, que é o inciso 3 do artigo 1º, que são dos fundamentos nossos, né? A dignidade da pessoa humana. Então, a República, no Estado democrático de direito, ela minimamente ela tem que se preocupar com essa dignidade da vida humana. E feito essa analogia, que é um fundamento, ou seja, é a base da Constituição, é a primazia do sentido dela, uma das primazias, né? Eu acho que o artigo 5º ele inspira essa base fundamental da dignidade da pessoa humana. E aí, assim, vem a minha pergunta. Você sente que nos dias de hoje a Constituição está sendo eficiente nessa promoção da dignidade da pessoa humana? Da dignidade? Olha, a gente consegue encontrar uma evolução, eu acredito, né? Se a gente for, acho que para a gente analisar como a Constituição está diante disso nos dias atuais, é importante a gente fazer uma comparação dos dias atuais com os dias anteriores, né? Se tratando do Brasil, desde o início do nosso ordenamento jurídico, a gente encontra alguns direitos fundamentais, né, assegurados. Pelo menos na teoria, é claro. É claro que não haviam todos os direitos da Constituição atual, né? Mas logo na primeira Constituição já havia uma disposição ali declaratória de direitos, né? Contudo, é óbvio que ainda assim houve diversas restrições, limitações dos nossos direitos, né? Um grande exemplo é o período do regime militar, o qual, mesmo com os direitos fundamentais previsto na Constituição de 67, houve muito sofrimento e muita violação de direitos, inclusive o da dignidade humana, né? Hoje em dia, a gente consegue encontrar uma certa evolução. Por quê? Porque a sociedade, ela buscou essa evolução, né? Com muito anseio, a sociedade, ela conseguiu. Eu acredito que hoje em dia, nós estamos bem, relativamente, né, quanto à dignidade, mas precisamos evoluir também, né? Claro que só nós conseguimos fazer isso. Tem uma frase, acho que anteontem, por indicação de uma amiga, eu assisti uma entrevista do professor Marcos Antônio Villa, né, um historiador, junto com o ministro Aires Brito, salvo engano, né? Ele é ex-ministro do STF, esse ministro, ele falou uma frase muito importante, né, que eu fiquei até feliz de encontrar essa frase e guardar para mim. Que ele diz assim: a Constituição é a única lei que o Estado não faz, quem faz é o povo, né? Ou seja, com a iniciativa do povo, né, com o anseio do povo, os direitos fundamentais foram postos, inclusive da dignidade. Não é à toa que o direito fundamental, que o significado de direito fundamental, né, o significado principológico, como eu disse no início, é a garantia do ser humano viver de forma digna. Alan, eu me lembro aqui, e não fazendo da nossa live uma aula, mas assim, só resgatando um conceito até, porque quando nós estamos trabalhando aqui, nós não estamos aqui trabalhando eu, professor, e você, aluno. Nós estamos trabalhando duas pessoas que são apaixonadas pelo direito, inclusive fica aqui a significância que nós precisamos desse bate-papo. Então,
dito isso, e até em prol da Constituição da Informação, lá em sala de aula eu me lembro muito bem que eu falei um pouco dessa igualdade, da igualdade formal e a igualdade material. Ou seja, aqui só Certo. resgatando um pouco do princípio, né, quando nós lemos aqui no caput, ou seja, na cabeça do artigo 5º, que é dos direitos e garantias fundamentais nossos, aí a gente fala assim, ó, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Bom, aí a gente fala, pô, será que é igual mesmo? Dentro do nosso coração, rebate isso. Então, essa daqui é uma identidade de uma igualdade, talvez formal. Todos são iguais. Mas, na realidade, no dia a dia, nós não somos iguais. Nós somos dotados de condições diferentes, sociológicas diferentes, psicológicas diferentes, constituição material diferente, recursos diferentes. Nós viemos de origens diferentes, em épocas diferentes. Então, bom, só que aí a Constituição tem uma igualdade chamada igualdade material, que ela mede estas possíveis desigualdades e ali completa aquilo que está faltando por meio de leis, por meio de gestos e decisões, esta desigualdade, que é chamada tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Dito isso, você acha que a Constituição tem cumprido seu papel em complementar essa desigualdade em relação a algumas pessoas, ou alguma sociedade, ou alguns núcleos? Olha, no meu ponto de vista, professor, quando se diz se a Constituição ela tem cumprido o seu papel, para mim, a Constituição ela é completa, né, a Constituição Federal. Mas aqueles que a regem, né, aqueles que traçam a Constituição no mundo das pessoas, né, no mundo da sociedade, que talvez traçam de uma maneira ineficácia, né? Não afirmando, né? Eu digo talvez. Mas eu acredito também que deve haver sim uma importância maior daqueles que tratam da Constituição Federal quanto a essa questão, né? Claro que, como temos lá, direitos e garantias fundamentais, né? E a igualdade é uma delas. Não é porque está na norma que é 100% eficaz no mundo real, né? Tem o mundo real e o mundo ideal. Podemos dizer que a Constituição Federal é o mundo ideal, né? E no mundo real, infelizmente, não é assim. Até porque a Constituição Federal não é 100% respeitada, né? Como a gente pode ver. Senão não haveria casos de racismo, né? Pessoas não respeitando religião, pessoas não respeitando crença. Essa é a minha opinião quanto a isso. Agora, você acha que nesse momento atual, até porque a gente tem que trazer uma significância valorativa do que nós estamos vivendo hoje, o que você entende, e o que você entende que a Constituição ainda tem que galgar, almejar, buscar em relação ao que ela põe como norma, como o princípio das normas, né? O que você acha, assim, você que é uma pessoa que está se debruçando sobre as avaliações, né, do direito constitucional, o que você acha que está faltando aí, ao seu ver? Eu acho que falta, é até engraçado, porque as minhas respostas sempre alcançam o mesmo objetivo, né? Que é a informação da Constituição na sociedade. Eu sempre vou prezar isso, né? Eu estou prezando, né? Estou iniciando a prezar essa questão, que é o ser humano conhecer a sua Constituição e os seus direitos fundamentais. Então, o que eu acho, professor, é isso, né? Essa consequência da Constituição não ser tão eficaz exatamente pelo fato do cidadão não conhecer a sua Constituição, não conhecer seus direitos fundamentais, né? Não conhecer o seu seguro ali como cidadão, que é a Constituição Federal, seus artigos, seus princípios e seus direitos. Eu sei que você vem estudando não só o artigo 5º, mas que é talvez a pauta inaugural, né, das nossas agendas aqui, né, Alan? Espero que tenha outras, né, que a gente possa desfrutar desse... Perdão, caiu aqui. Só um Tudo bem. Desfrutar um pouco desse teu conhecimento, desse teu impulso que é super digno, né? Você é uma pessoa que tem se debruçado na Constituição
além de ser um jovem, mas um jovem que já começa a operar o direito, mas com uma ressignificância de falar, não, eu quero ser a diferença, porque a pessoa que estuda é a pessoa que faz a diferença mesmo. Eu não vejo transitar por nenhuma área do conhecimento, e aí não é só a área do direito, eu não vejo ninguém transitar na área do conhecimento, qualquer que seja, se não se debruçar e pesquisar e realmente ir atrás da interpretação. Dentro daquilo que você estudou do artigo 5º, qual seriam os mais ressignificantes que você pudesse ponderar agora para a gente em um breve tempo aí? Desculpa, você quer dizer além do artigo 5º? Não. Dentro do artigo 5º, tem Tá. algo que você assim estratifica em maior relevância, né? Eu sei que todo o artigo 5º, em todos os seus incisos, eles se complementam em si, eles trazem talvez o alicerce nosso dos direitos fundamentais e garantias, mas você teria algum que você quisesse comentar agora, a teu critério, para que você pudesse explorar um pouco mais e trazer luz para a gente? Perfeito. Quanto ao impulso, né, que o senhor citou, eu também acho muito importante. O impulso inicial ainda, né? Estou dando os meus primeiros passos, mas quanto à sua pergunta, eu olho o artigo 5º como um objeto só, né? E os direitos fundamentais um objeto só, que eu não diria arma, mas o escudo do cidadão, correto? E assim, pode-se dizer, como eu disse no início, que no artigo 5º ele é o resumo, né, da garantia dos nossos direitos fundamentais como pessoa digna, né, para que vivamos de forma digna. E ainda assim, além dos objetivos que a gente encontra ali no inciso, no artigo 3º da Constituição, né, que são os objetivos fundamentais, ele tem outros diversos objetivos que estão implícitos na Constituição, né? Um inciso que eu acho muito importante ali, além da dignidade, né, diz aqui, ó, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se perceber, há uma harmonia entre os incisos e entre os artigos ali do título 2, título 1 da Constituição Federal, né? Eles se ligam. Uma vez que o senhor pode perceber, ali no artigo, deixa eu só encontrar aqui na Constituição. Vamos lá. Indo um pouco mais além, né? Artigo 150, ele diz sobre a limitação do poder de tributar, né? Além do objetivo dos direitos fundamentais em garantir a vida digna do ser humano, ele também tem o objetivo de defender o ser humano do Estado, né? Que é um poder muito maior que a sociedade, apesar de que na Constituição, ali no parágrafo único, a gente consegue encontrar que o poder emana do povo, mas quem rege esse poder é o Estado maior. E ali no artigo 150, né, que fala sobre as limitações do poder de tributar, é um direito fundamental, né? Então, Quer que eu leia? Eu estou com a Constituição aqui, quer que eu leia? Pode ler. Então, assim, só para que todos possam entender do que nós estamos pronunciando, e aí a gente começa também fazer desse momento um momento histórico até para o conhecimento. A Fundação Santo André, ela é uma entidade forte em todas as suas... Ela é longínqua, perene, e, acima de tudo, ela faz valores e talentos como você, Alan, porque o que nós estamos passando aqui, pessoas assistiram lá na frente e falaram, olha, que interessante esse aluno, inclusive vão ter essa foto sua. Daqui a alguns anos você pode ser até um ministro, um desembargador, um juiz, e vai falar assim, olha o Alan, aquele da live XPTO. Ele diz assim, a Constituição no seu artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. A palavra vedado quer dizer o quê? É proibido, não pertence, assegurado, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E abaixo estão as suas regras. Então, aqui é um limite. O que o Alan está nos pronunciando é justamente isso, que a própria Constituição, ela rege, logicamente, as regras limítrofes de atuação do Estado, porque senão o Estado viraria o quê? Um Estado absolutista. Exatamente.
E é uma decisão do STF que considerou esse artigo como uma garantia fundamental, né, podemos dizer assim. Por quê? Voltando lá ao significado de direitos fundamentais, né? A gente pode ver que, além do objetivo de garantir a vida digna, ele tem a garantia de defender o indivíduo do Estado, né? E justamente isso, a limitação deste poder, né, que é dado aos entes federativos, é exatamente por essa questão, defender o indivíduo frente ao Estado, né? A gente pode entender, assim, voltando um pouco, né, na questão mais histórica, como uma ideia global, tá? Agora não se tratando somente da Constituição Federal de 88 do Brasil. A gente voltando lá para 1776, né, quando aconteceu a independência dos Estados Unidos, declarada por Thomas Jefferson. Nesse período foi feita a primeira Constituição escrita no mundo, né? Porém, ainda havia muitas restrições diante da sociedade para as minorias e grupos sociais. Um grande exemplo é a escravidão, que ficou ali até a proclamação da emancipação, né, dada por Abraham Lincoln. É claro que, ainda assim, professor, a democratização das leis e a defesa dos direitos fundamentais, elas só tomaram a sua forma atual na Revolução Francesa de 89, né, que influenciou muitas outras constituições. E aí foi desenrolando o caminhar da história. Se tratando do Brasil, como eu falei para o senhor no início, desde o início do nosso ordenamento jurídico, todos os direitos fundamentais assegurados, eles eram assegurados na Constituição, né? Haviam direitos constitucionais. Só que, de acordo com a evolução da sociedade, né, buscando os anseios da sociedade, aí hoje a gente tem o artigo 5º da Constituição Federal que defende outros direitos. Tem até uma frase, né, que é do Albert Einstein, que ele diz assim, eu acho até interessante, que ela diz assim: quando a mente humana se abre para novas ideias, é impossível retornar ao tamanho inicial. Ou seja, nós chegamos já em um patamar totalmente diferente do anterior. Então, nós não podemos, né, diminuir esse patamar. Nós não podemos nos rebaixar ao que nós já sabemos. E eu acho bonito porque hoje a sociedade ela está aprendendo, né? Querendo ou não, apesar das adversidades, né, das coisas que nós encontramos aí no mundo, e principalmente no Brasil, né, muita incoerência das atitudes do Estado quanto à Constituição, a gente pode identificar um acordar da sociedade, né, buscando seus direitos. Claro que ainda não está 100% eficaz, mas nós estamos buscando isso, e isso, eu acredito que isso é importante. Alan, quando você fala que a sociedade está num patamar, e aí a gente vê a evolução histórica que você apresenta, e até desaguar numa Constituição chamada Constituição Cidadã, que é a nossa, que ela é realmente os lastros, né, pesos e contrapesos, né, o ponto o que a gente poderia, em tese, né, chamar a pedra angular, né, aquela que segura Exatamente. toda a casa. Então, realmente a Constituição ela tem essa vertente. E aí eu te perguntaria assim, né, para aqueles que nos assistem agora e aqueles que irão nos assistir, você acha que a população está se amadurecendo com tudo que está se passando? Ou nós estamos vindo numa crescente? Qual é a tua percepção? No Brasil, olhando de modo geral... Desculpa, você ia falar? Não. Eu estou hoje com... Tudo bem. Olhando de modo geral no Brasil, a gente consegue encontrar, sim, uma evolução, né? Acredito que há uma década atrás, mais ou menos, não sei, mas nós não tínhamos a mesma preocupação do ser humano em conhecer o seu governo, né? em conhecer as propostas do seu governo, colocando agora a política um pouco no assunto, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz meus 18 anos, hoje eu tenho 19, quando eu fiz 18 anos, eu me preocupei em quem eu iria votar, né? Tanto que eu pesquisei, né, me estudei e tive uma base, tive um argumento. Se alguém viesse me perguntar em quem você votou, eu teria os meus argumentos porque eu votei naquela pessoa. E antigamente muitas pessoas não viam isso, né? A maioria das pessoas, elas não sabiam por que votavam, apenas votavam porque é um dever do cidadão, né, para ser cidadão. Hoje, talvez não com muita diferença, né, não com uma elevação muito maior, mas tem uma elevação, a gente pode encontrar uma preocupação maior na sociedade, né, quanto a isso. Acredito que a sociedade ainda está dormindo, né, não
não 100%, não como antes também, mas ainda há um certo sono na sociedade quanto a isso, né? Por isso que a gente está tomando essa iniciativa né, por isso que eu tomei a iniciativa de criar aquela página, né, falar sobre a Constituição Federal, para que as pessoas, além daquelas que estudam o direito, né, o cidadão, qualquer cidadão, possa entender o que se trata na Constituição, né, no livro que pode ser considerado o nosso escudo, né, o escudo do cidadão. Perfeito. Falar na sua página, pode dizer aí o nome da tua página aí, ou se não, escreve aí para a gente, já deixa registrado para o pessoal te seguir também. Tá, okay. É Constituição na Tela, tá? Lá a gente tá bem no início ainda, né? Tô pegando ali, será uma evolução. A página irá decorrer de acordo com a minha evolução acadêmica, né? Vou tratar dos assuntos mais básicos aos mais complexos de acordo com a minha evolução acadêmica. Então, Constituição na Tela, pessoal. Escreve para mim aí, Alan, que aí fica mais fácil. Isso. Porque, assim, ainda que trema um pouquinho a imagem dele, é que ele está escrevendo para nós. É importante essa tua iniciativa, porque você tem uma linguagem toda própria, ou seja, de quem está construindo as cognições, ou seja, os seus conhecimentos. Nós, muitas vezes, levamos uma informação, talvez não tão acessível para a população, em função de que a gente possa ter perdido, em tese, né, o jeito meio de falar, talvez acho que ficou meio assim, etéreo em algumas situações. Mas, assim, eu agradeço realmente essa oportunização que você nos dá em ser uma pessoa que está pesquisando e aí, assim, tirando um pouco dessas esferas de pensamento, trazendo para esferas mais pragmáticas, hoje nós notamos que, aí é uma percepção minha, né? Hoje nós notamos que há uma certa descompassos nas decisões do executivo em relação às necessidades talvez que venha surgir da população na sua representatividade, naquilo que a população requer, né, desses poderes, né? Então, eu acho que entre o executivo, o legislativo e o judiciário ainda tem algumas coisas para serem ajustadas. Inclusive, falta da minha mente, aí, do que eu tenho já lido e pesquisado, nós vivenciamos agora uma coisa chamada pandemia. Nós vivenciamos uma coisa chamada saúde, que é uma obrigação do Estado, ponto. Não interessa as demais nuances, né? O recurso veio de uma hora para outra, o Estado, ele, por meio daquilo que você mesmo falou, que é o peso contra peso, é o freio do Estado, no artigo 150, em buscar os impostos para si, então ele pega a riqueza para si, mas também pega a responsabilidade de retribuir por meio de saúde, segurança e outras coisas que eu falo. Mas eu quero só dar um corte na saúde. Até mesmo porque também estou fazendo, neste momento, um artigo para fazer apresentação, talvez, se for aprovado, em outubro, na Faculdade de Coimbra, em Portugal, justamente é esse corte da saúde. Então, assim, a gente vê que, talvez, quando nós esperamos, nós, como população, nós esperamos que o Estado, a União, quando eu falo Estado, União, ele tinha que repassar todo esse comando de saúde, talvez naquele momento, até talvez em sala de aula, Alan, e aqui eu peço perdão a você e todos os alunos, naquele momento eu estava pautado pela Constituição e eu achava que tinha que ser de lá para cá. Hoje, quando eu estudo um pouco mais, porque estou produzindo esse artigo, eu tenho visto que talvez a solução seja daqui para lá. Ou seja, eu posso até me aventurar, dizer assim, se a saúde tivesse saído do particular para o coletivo, seria melhor, ou seja, do município em direção à União. Porque nada melhor do que falar de saúde, ou proporcionar saúde para pontos específicos. Cada município tem a sua peculiaridade. A peculiaridade do que é São Paulo não é o que está lá em Matozinho, lá em Minas Gerais, que não está lá em Sete Lagoas do Leão, não está lá. São peculiaridades que elas extrapolam o conhecimento
global, talvez, da União. Então, dito isso, eu acho que vai ter que passar um momento de se repensar a maneira de se distribuir esse poder, esse comando de saúde, porque nós vivemos. Por que eu estou fazendo esse corte da saúde? Justamente porque é uma situação em que a gente vivenciou. E o que você acha do que eu falei, Alan? Perfeitamente, professor. Até porque a saúde é um dos temas mais importantes, principalmente nessa pandemia. E compatibilizando isso com o artigo 5º, saúde e vida estão juntos, né? Então, assim, o risco à saúde é o risco à vida, né? Você estando com pouca saúde, você está perto de perder a sua vida. Então, é meio que linkado. Saúde, dignidade, né, estão todos harmonizados ali na Constituição. Então, é algo que sim deve ser tratado com mais importância, né? Deve haver uma redistribuição de poderes, exatamente como o senhor falou. Perfeitamente. E assim, aqui já finalizando, né? E aqui o pessoal está te parabenizando, né? A gente vê, o Alan é uma pessoa brilhante, né? Eu fui professor dele no primeiro semestre e agora estou sendo no terceiro semestre, né? Assim, a gente vê que cada dia, hoje o negócio não fala no ouvido. A cada dia nós temos uma preocupação, né? Implantar o conhecimento. Esquecendo de tudo que nós estamos falando, nós, como professores, talvez você já se demonstre apto a ser professor muito em breve aqui no meio da gente, né? A gente tem uma missão. Qual seja essa missão? Levar um pouco daquilo que nós aprendemos, produzir uma nova consciência, e talvez o teu site, o teu site não, o teu Instagram, a tua linha de estudo, talvez seja nesse momento um ato para parabenizá-lo mesmo, em função de tudo que você começou a construir e vai construir daqui para frente. Então, assim, Obrigado. Eu gostaria das suas considerações finais, querido, até porque hoje até eu deixei passar um pouco no nosso tempo aí, mas para a gente produzir um pouco mesmo desse espaço para você e para todos aí. Perfeitamente, professor. Eu quero agradecer, né, primeiramente pela oportunidade, pela iniciativa que o senhor teve em me chamar para conversarmos sobre isso, né? A página está sendo apenas um início, mas acredito que será muito produtivo, né, para aqueles que querem aprender sobre a Constituição Federal. E é dessa forma, né? Então, porque a Constituição ela tem uma história, né? Os direitos fundamentais ela tem uma história. Ela não foi nascida do nada, né? Não se construiu em apenas um dia. Foi com sangue, determinação, anseio da sociedade. Então, é como diz uma frase de John Haywood: a Roma não se fez em um dia, né? Roma não se fez em um dia. Então, é o nosso direito, a nossa obrigação, obrigação satisfatória de sabermos quais são os nossos direitos, quais são nossas garantias, do que trata a nossa Constituição Federal, né? É nosso dever como patriota, como brasileiro, cidadão brasileiro. Perfeito. Foi uma curiosidade aí agora, né, que me ocorreu na minha mente, né? Tudo bem. Já te chamaram aqui professor Alan. Muito bom, Jonathan. Será mesmo. Qual é o teu pensamento durante a faculdade? A gente sonha com alguns lugares, né? Conta pra gente aí em um minutinho, rapidinho, para onde vai esse foguete chamado Alan? O senhor quer dizer em questão de... Profissional. Questão profissional? Isso. Professor, eu ainda estou, talvez, traçando o meu caminho, né? Eu aprendi esses dias que eu gosto muito da Constituição Federal e eu quero uma área em que eu possa trabalhar lado a lado com ela, né? Eu vi que talvez, quem sabe, o ministro... Jesus caiu. Senhores, me perdoe, o Alan caiu. Vou pedir para o Alan entrar novamente, por favor, até porque ele está falando sobre os seus desígnios. Alan, eu peço por gentileza, vou dar uns minutinhos aqui, se for o caso, antes que nós esgote o nosso tempo mesmo integral de live.
Por favor, Alan. Ele aqui, ó. Já aceitei. Está conectando. Me perdoe. Professor, não, tudo bem, tudo bem. Como eu dizia, estou traçando, né, o meu caminho. E acredito que o meu destino é trabalhar diretamente com a Constituição Federal. Ainda não sei ao certo, né, para onde eu irei, mas eu sei que eu vou estudar bastante sobre isso, vou me dedicar a isso. E a partir de agora eu tenho como um dos objetivos fazer a sociedade, né, se interessar mais sobre esse assunto. Muito bom. Agora que eu ressalto uma situação de gratidão, né? Quando a gente está em sala de aula, a gente entende que ali nasce sonhos, né? A gente estimula e tal. E aí, assim, você talvez comece a demonstrar as primeiras pecinhas, né? Que vão entrar no mundo jurídico, que vão fazer a diferença. E aí, isso reluz também sobre a nossa instituição, a Fundação Santo André, né? Ela dá esse espaço para nós, em estarmos gerando esse conhecimento e afetando a sociedade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Foi um momento muito proveitoso. E eu espero que os seus sonhos comecem a galgar cada vez mais e que você atinja o seu sucesso. Mas não perca a sua integridade humana. Ser humilde, ético, correto e esse bom rapaz que você é. Amém, professor. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe também. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tá, eu vou publicar no YouTube, tá bom? Perfeito. Sem problema. Tchau, Um tchau. abraço, querido. Tchau. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos.